Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez reunidos aqui e já deixamos o nosso agradecimento por estarmos juntos mais uma vez, não é? Reunidos aqui para estudar as obras de Kardec. E o estudo de hoje é a continuação do livro O Céu, o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lembrando que nós iniciamos no estudo passado o capítulo 8º da primeira parte, Doutrina, que é as penas futuras segundo o Espiritismo. Nós fizemos uma introdução naquele estudo e nós deixamos os 25 itens que Kardec vai abordar durante essa temática para a gente dar continuidade hoje. Vamos compartilhar a tela já com o texto de Kardec. E para a gente relembrar um pouquinho do estudo passado, né? Vamos pegar só esses últimos parágrafos aqui, onde ele já está concluindo a sua introdução. E, aliás, esses dois últimos parágrafos deu bastante assunto, né, para a gente refletir, que ele termina o texto assim: não se trata aqui da relação de apenas um espírito que poderia ver as coisas somente de seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e é, com frequência, apenas um reflexo de uma imaginação exaltada, mas de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem. As leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado, ou da afirmação de um único espírito, ou do ensinamento dado a um único indivíduo, ou de uma opinião pessoal. Qual seria o homem que poderia crer-se suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Os numerosos exemplos citados nesta obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito. Mas, como cada um pode observar outros análogos, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. Dessas observações podem-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta a nenhuma prevaricação e que, conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que se refere ao mundo da alma, ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. Então, nós já analisamos extensamente no estudo passado, mas vale a pena a gente ressaltar, antes da gente entrar nesses 25 itens que Kardec traz. Então, ele deixa bem claro que não foi apenas um espírito que se manifestou e ditou isso aqui, porque senão a gente corria o risco de estar escutando a opinião de um único espírito. Por que isso é perigoso? Porque essa visão poderia ser somente do ponto de vista desse espírito. E outra, sob um único aspecto, porque esse espírito também tem a sua vivência, né? Ou ainda, ele poderia estar carregando preconceitos ainda, né, da vida que ele teve aqui na Terra. Então, não se trata nem de apenas um espírito, porque ele entrevistou milhares de espíritos,
e nem de uma revelação feita por um único indivíduo. A gente lê aqui o único indivíduo como um único médium. O que nós estamos tratando aqui? Kardec deixa bem claro que ele foi rigoroso no trato das comunicações e não utilizou a opinião de apenas um espírito e muito menos a de um único médium. Porque se o espírito pode se enganar, muito mais o médium. Ele levanta outra questão que é muito importante e deve ser ressaltada, porque tem a questão da mediunidade através de um transe estático, de uma visão estática. Ele vai abordar extensamente isso no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar do êxtase e das comunicações mediúnicas, as que mais sofrem a sua a questão da integridade, digamos assim, da veracidade, é justamente a questão do êxtase. E o Kardec, junto com os espíritos superiores, vão deixar muito claro que essas experiências que os médiuns têm em transe mediúnico através do êxtase são os menos confiáveis. Então, não é apenas escutar apenas um espírito, não é só apenas um médium, tem a questão também, né, do êxtase. Ele coloca, inclusive, uma nota de rodapé. O próprio Kardec, ele coloca uma nota de rodapé aqui, que é justamente para a gente ver, né, mais acima, no capítulo 5 deste mesmo livro, lá na página 61, ele torna a abordar esse assunto e nos indica também as questões 443, 444, no Livro dos Espíritos. Não vamos retomar isso, porque no estudo passado nós já o fizemos. Estamos aqui só relembrando, né, as considerações de Kardec antes dele trazer para nós esses 25 artigos aqui, né? Então, ele afirma que o que a gente vai estudar de agora em diante não se trata da opinião de um único médium, de um único espírito, mas de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo. Acredito que a maioria de vocês deve ter acessado um dos nossos estudos passados, se não me falha a memória, foi um dos estudos que nós fizemos sobre o Evangelho, que eu coloquei, inclusive, um mapeamento que foi feito de todas as localidades de onde Kardec recebeu as comunicações. Foi retirado lá da Revista Espírita, porque toda a comunicação ele coloca a cidade e o ano. E a gente vê a quantidade de países de onde essas mensagens vieram. Não é à toa que, volta e meia, a gente fala, né, de mais de 1.000 centros, né, espíritas. Pensa em localidades, porque a Revista Espírita era justamente uma correspondência intensa que Kardec mantinha. Então, como ele coloca, de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo. Lá nós temos essa relação. E já que eu mencionei ela aqui nesse estudo, eu vou aproveitar e vou deixar também aqui, de alguma forma até mais organizada, essas localidades que nós fizemos as pesquisas. Né? De tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé do outro. É outra coisa que a gente sempre está falando aqui. Afinal de contas, em quem confiar? Porque, olha, só esse finalzinho aqui de introdução, os artigos que a gente vai ler a seguir, isso já deveria ser um alerta para quando a gente for ler também obras mediúnicas. Como é que a gente pode passar a acreditar em obras que foram escritas por um único espírito, por um único médium, que inevitavelmente você vai encontrar muitos desvios doutrinários, apesar de que muitos falam, não, mas tem muita coisa de cunho moral, muita coisa boa. No estudo passado, nós evocamos
a imagem e a ideia de Erasto, quando ele fala para Kardec, e mesmo que o espírito te traga 10 verdades, mas ele trouxe uma mentira, então abandona tudo. Isso é Erasto falando para Kardec. Mas as pessoas insistem em se basear por obras espíritas trazidas por um único médium, e o médium no Brasil tomou um punho de santo. Então hoje você não tem o médium fulano, você tem o São Médium fulano. E tudo que esses médiuns escrevem passa a ser verdade. Só que não para só aí, né? Nós não temos só exemplos de obras mediúnicas, nós temos vários livros sendo derramados hoje em dia, com a opinião, né? Muitas vezes, do autor desse livro. Ele vai mais além. As leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Sabe que uma outra coisa curiosa? O Kardec agia assim. Os espíritos traziam um conceito novo. A primeira coisa que ele fazia, a primeira coisa que ele fazia é: nós não temos os princípios da doutrina espírita? Nós temos os princípios da doutrina espírita. Crença em Deus, nos atributos, reencarnação, progresso, as leis, né? A gente tem todo um conjunto a gente tem todos os princípios. Então, o Espírito trazia aquela informação nova. A primeira coisa que ele fazia era: passa pelos princípios da doutrina espírita. Se ela engata em qualquer um desses conceitos, ele já tirava, já não colocava nem como hipótese. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Quando o Espírito fala que, que, que o destino da alma realmente é de ir para o inferno. Isso esbarra na justiça de Deus. Então, isso já não é nem mais hipótese, ele simplesmente alija da ideia, e ele vai atrás de alguma coisa que seja racional. E para ser racional, ela tem que passar por todos os princípios da doutrina espírita. Esse é a primeira forma da gente começar a fazer a dedução do que esses espíritos estão trazendo. Não interessa se o médium é famoso, se ele já escreveu centenas de livros, o que interessa é o conteúdo. E se esse conteúdo ele passa pelos princípios básicos da doutrina espírita, se engata em qualquer um princípio, o Kardec, façamos como Kardec. O Kardec alijava isso, não deixava nem como hipótese. Então, quando ele fala que as leis que daí decorrem de onde? Das comunicações. Das comunicações trazidas por esses espíritos. Então, essas leis que são trazidas, elas são deduzidas apenas da concordância dessa imensidão de observações. É o controle universal do ensino dos espíritos, que o Fernando também lembrou, que lá no Evangelho está descrito essa metodologia lá. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado dele. É isso que muitas vezes é tratado em obras mediúnicas, né? É o caso daquele espírito isolado vira uma lei que é aplicada dentro do espiritismo como se isso fosse o espiritismo. E, finalmente, ou da afirmação de um único espírito, ou do ensinamento dado a um único indivíduo, e o ponto que eu quero chegar aqui, ou de uma opinião pessoal, quando eu ressalto que estão sendo derramados no mercado uma quantidade enorme de livros, que muitas vezes parte de uma opinião pessoal, e que muitas vezes, para ser validada essa opinião, é dado o caráter de que foi ouvido de espíritos em reuniões mediúnicas. Então é muito fácil, né, eu afirmar uma coisa e falar que foi o espírito de fulano de tal. Passou pelo controle? Esse espírito, ele se manifestou em outros lugares? Por que só no meu grupo?
O que ele está falando passou por todos esses crivos? Porque hoje é muito fácil, né? Para você validar uma hipótese, você fala, não, eu conversei com o espírito de fulano de tal. Então, não é conversar com um espírito, que eu não duvido que isso tenha ocorrido. O que a gente tem que ter é muito cuidado, e o cuidado que o Kardec tem o tempo todo. Só esses pequenos parágrafos aqui, que vai abrir o, os 25 artigos que Kardec escreve, já é uma lição para a gente. Eu não precisava nem muito. Não precisava fazer nem muita leitura, era só ler esses parágrafos aqui. Então, quando ele deixa bem claro que o que ele vai trazer aqui não é opinião pessoal dele, inclusive, porque no começo ele tinha opiniões pessoais que destoavam do que os espíritos traziam muitas vezes. Em momento nenhum ele colocou isso à frente. E, finalmente, os numerosos exemplos citados nesta obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito, mas como cada um pode observar outros análogos, ou seja, de cada ponto que ele está trazendo aqui, a gente pode fazer analogia com outras coisas, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. O Espiritismo não vê, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia, sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. E, finalmente, a gente vai entrar agora na leitura, né, desses pontos, que são 25, apenas 25 que ele traz. E antes de entrar, ele ainda faz questão de dizer que ele não está usando nem a autoridade que o Espiritismo já tem. Né? Para quê? Para formular um código de fantasia. Então, deixa bem claro que não é uma opinião pessoal, não é uma opinião individual, seja de espírito, seja de médium, né? É uma coisa muito estudada, muito pesquisada, muito pensada e muito racional. E, finalmente, ele vai entrar aqui, nós vamos agora entrar aqui e estudar os 25 pontos. Primeiro, a alma ou o espírito, pera só um pouquinho, que eu me engasguei aqui. Primeiro, a alma ou o espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, quando nós desencarnamos como espírito, nós vamos preservar a nossa identidade. Nós não nos tornamos demônios, porque fomos mal, e nem anjos, porque fomos supostamente bem. Porque ninguém é de todo mal e ninguém é de todo bom. Como dizia Jesus, né? Bom, né? Bom, infinitamente bom, Deus, né? Então, o primeiro ponto, né? Quando a gente desencarna, o espírito sujeita-se, né, na erraticidade às consequências das imperfeições pelas quais ele não se despojou durante a vida corporal. Nós levamos, né, conosco a nossa identidade, os nossos acertos, os nossos erros, e a condição de feliz ou infeliz é inerente à vida que nós levamos aqui. Segundo, sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra trabalhando em seu próprio adiantamento.
A gente já estudou isso aqui nas outras obras anteriores ao Céu e o Inferno. Partindo desse pressuposto, isso daqui fica muito claro para nós, porque a gente já estudou sobre a lei do progresso no livro dos Espíritos. Sabemos que Deus, quando cria, cria espíritos simples e ignorantes, e pela lei do progresso, ninguém vai retrogradar. Ou seja, o espírito, por mais imperfeito que ele seja, por mais que ele não alcance naquela encarnação uma evolução considerável, não é por isso que, por mais erros que ele cometa, digamos assim, não é por isso que na outra encarnação ele vai voltar até para pagar esses pecados, que é muito coisa de dogmas, né, religião dogmática, ele não vai vir numa condição que é usada no hinduísmo, né, o karma, que é uma palavra que não é espírita, mas que foi inserida no espiritismo de uma maneira equivocada. Porque a ideia do karma é justamente essa, que você volta para pagar pecados ou faltas. Só que no hinduísmo, lá eles têm o pensamento que você pode retroagir, o espírito pode retrogradar e voltar até encarnar em animais. A doutrina espírita vem esclarecer, né, aqui nas penas futuras. Então, se todos os espíritos são perfectíveis, se você parte do princípio que a gente pode ir se aperfeiçoando, isso significa que você não vai atingir a perfeição numa única encarnação. Você está num progresso. Uma hora você pode, numa vida você pode ter agido bem, mas pode ter agido mal também, mas você tem novas chances de ter uma nova encarnação. Para quê? Para poder vencer aquelas provas que você não deu conta de vencer. Nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa falta de fraternidade. Então, são oportunidades, né? E é isso que vai fazer do espírito, né, feliz ou infeliz nessa passagem para a erraticidade. Né? Nesse caso aqui, né, e ele tem os meios de adquirir uma e de evitar a outra, de que forma? Trabalhando em seu próprio adiantamento. Esse intervalo de uma encarnação e outra, que a gente chama de erraticidade, é o momento que o espírito tem também de fazer suas reflexões, e a partir daí, pedir novas provas, para que ele possa continuar trabalhando nesse adiantamento que todo espírito tem como tarefa, né? Uma tarefa para si próprio. Né? Terceiro, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos. Donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Acredito que não precisa nem explicar, né? Até pelo que a gente já falou aqui, isso daqui fica muito claro, né? Se somos perfectíveis, significa que a gente está a caminho, né? E a felicidade perfeita está ligada a uma perfeição que a gente ainda não atingiu. Por isso que muitas vezes a gente lê no Evangelho, né, que a felicidade não é deste mundo, é nesse sentido. Né? A nossa felicidade ainda não é completa, porque ainda vivemos num mundo de provas e expiações, onde a gente ainda vê miséria, onde a gente ainda vê crianças, a gente sofrendo, a gente vê injustiças, entre aspas, né? Porque a gente sabe que injustiça no modo de falar, né? Porque a gente sabe que tudo que está acontecendo tem um motivo para estar acontecendo, mas é a nossa condição ainda como espíritos imperfeitos, né? Então, essa felicidade perfeita é só depois que a gente
tiver uma completa depuração. E isso não é em uma nem duas encarnações. Tá? São centenas ou até milhares de encarnações para um espírito se tornar um espírito puro, de gozar de uma felicidade plena. Quarto, a punição é sempre consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada sobre as consequências desse mal, e aqui está destacado por Kardec, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigi-los. Então, é Deus que pune? Não, são consequências dos nossos atos. Agora tem uma grande diferença, né? Porque tem aquela criança que às vezes ela faz uma malcriação para a mãe, mas se ela já tem um pouco de consciência, já tem um pouco de moral, aquele espírito como criança já tem essa moral, depois que ele faz uma coisa que a mãe fica triste, ele também fica triste. Porque ele sabe que ele incorreu num erro e procura se melhorar. Mas nem todos os espíritos assim. Tem aqueles que fazem o mal, né, e não se importam com isso. Mas a punição, ela vem como uma consequência. E muitas vezes, que a gente até fala, né? Uma vez me perguntaram, mas o sofrimento é necessário? Para falar a verdade, não é necessário. Se a gente fizesse tudo certinho, a gente não sofreria, né? Porque não haveria uma consequência ruim, né? Então, o sofrimento, ele é inerente à nossa condição de aprendiz ainda. E às vezes, tem espíritos que não têm uma consciência ainda desenvolvida e só através do sofrimento para entender realmente que fez uma coisa errada. Aí vem o arrependimento, né? E aí entra todas as outras etapas, né? Expiação e provas, né? Um novo pedido para que aquele espírito passe novamente por provas para que ele possa superar ainda esse, esse erro em que ele se encontra, né? Então, a punição, aqui fica muito clara que não é uma punição, não é um castigo de Deus. Não é se você está fazendo uma coisa errada e aí Deus vai te condenar, né? Só lembrando, quando a gente lembra do credo católico, eu lembro que quando eu era menino, era a única prece que eu não fazia, e quando eu fazia questionando, né? Porque o credo é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí tem um trecho lá que ele fala, né? Nosso Senhor, Jesus, nosso Senhor, que é o Filho, né? Está sentado à direita de Deus, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Essa imagem é bem isso aqui, né? Está Jesus lá sentado, vindo as pessoas e falando: você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Eles ditam a punição, né? Ele vê o que você fez. Não. E aqui o Kardec deixa bem claro nesse quarto item, né? A punição é consequência, é uma consequência natural. Às vezes a gente vê pessoas que cometem erros e ficam se lamuriando porque erraram, ficam se condenando porque não sei o quê. E essa pessoa, ela mal sabe que a única forma de ela aprender muitas vezes certas coisas é errando, né? Quando você está tentando desenvolver um trabalho, quantas vezes você não erra? Mas esse erro, e se eu não me engano, é um pensamento hebraico, é um pensamento dos judeus. Toda vez que um judeu está fazendo uma coisa que ele erra, o pensamento dele é mais uma maneira de não dar certo. Ele não vê aquilo como um fracasso, ele vê apenas uma maneira que ele descobriu que não é para fazer. Ou seja, pelo menos isso aqui eu já sei que não dá certo, eu não vou fazer de novo. Né? É bem diferente. Você está num processo de construção, né? Então você vai tentando até uma hora que você consegue.
Você não pode desistir. Então, é um processo natural. As falhas são um processo natural. Para alguns, é mais demorado, porque aí vai também entrar a índole do espírito, o livre-arbítrio do espírito, as escolhas que ele vai fazer. Tudo bem até aqui? Quinto, a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Se a gente olhar para as leis humanas, é a mesma coisa. Quando alguém atropela alguém de carro, tinha bebido? Agravante, não é? Né? Vai ver as condições da pista, a velocidade que ele estava. Estava tudo certinho? Atenuante. Socorreu a vítima? Atenuante. Não socorreu? Agravante. Né? Tem o dono, tem. Enfim. Então, partindo também desse ponto, se as leis humanas são feitas por humanos que não são perfeitos, nós estamos atentos a a importância de olhar para o ato e ver ali um atenuante ou um agravante, que dirá as leis de Deus, não é verdade? Então, aquele que faz, mas faz por ignorância, ele faz o mal, mas faz por ignorância dessas leis, por mais que o crime seja hediondo. Olha só, por mais que o crime seja hediondo, mas aquele espírito ele não tem um entendimento ainda das leis espirituais, ele tem um atenuante. O pior, às vezes, é um espírito que já é mais elevado em termos de moral, em termos de conhecimento, e faz uma coisa, o mal. Ou seja, ele faz por consciência que ele está fazendo errado. Agravante, né? Então, a punição não dá para estabelecer quem vai para o inferno e quem vai para o céu através de critérios, muitas vezes equivocados, né? Porque qualquer coisa dentro da igreja é pecado, né? Você sabe que esses dias eu vi uma psicanalista que ela estava falando que o ambiente ele adoece as pessoas. E o ambiente que adoece as pessoas, ambiente não, relações, né? E ambiente também, mas as relações que adoecem as pessoas são geralmente aquelas relações que você está o tempo todo em conflito, que você nunca está adequado naquele local ou naquela relação. Quando você sempre está sendo inferiorizado, ou quando você sempre está sendo subjugado numa relação, aquilo te faz um mal e você adoece verdadeiramente. Né? Ela falando dos casos que ela tem no consultório. Transfere isso para um ambiente de igreja. Né? Porque esses dias eu estava pensando numa coisa e acabei chegando nessa conclusão. Vai para o ambiente de igreja. Qual é o ambiente da igreja? Você tem um Deus que ele nunca está satisfeito com você. Você é o tempo todo pecador. E se você for mulher, pior ainda, né? Pior ainda, porque a mulher ela carrega um fardo muito maior que o homem dentro das religiões. Tudo é culpa da mulher. Então, quando ela está num relacionamento que é sufocante, que é um relacionamento, como é que a gente fala? Um relacionamento abusivo, Abusivo, Relacionamento tóxico, isso, abusivo. abusivo, né? abusivo, O tóxico. que a igreja fala? Não, você não pode separar, porque o que Deus uniu, você não pode separar. E quando a mulher separa, ela separa com uma carga de culpa imensa. Hoje a gente estava estudando, aí eu falei isso, mais um motivo para vocês nunca falarem que espiritismo é religião. Porque religião vem de religare. Aí eu pergunto aqui para vocês espíritas, em que momento
nós nos desligamos de Deus. A gente desligou de Deus em algum momento? Pela... Impossível, a menos que Impossível. nós não existíssemos. Aliás, a gente pode até ter se desligado, mas Deus se desligou da gente? Então, mais o fato da gente não falar que é religião, porque a gente não tem que religar nada, é impossível. Se Deus é onisciente, onipresente, Ele que nos criou, nós estamos dentro do hálito dele, nós estamos no fluido, nós somos fruto do fluido cósmico, que emana dele. Em que momento eu tenho que me religar com ele? Em momento nenhum. Né? Aí eu voltando, agora de uma viajada, né? Desculpa aí, mas aí voltando para o ambiente, né? Esse ambiente que te adoece, porque você tem um Deus que, primeiro, que ele é o poderoso, é o todo-poderoso. E você sempre é aquele maldito ali, aquele filho que nunca vai satisfazer o pai. Né? E para você satisfazer, você tem que ser submisso. Só que quando você é submisso demais, o que que acontece? Você adoece, porque essa não é a tua essência. Né? Uma vez eu ouvi o depoimento de um padre falando que o que mais torturava ele é que ele tinha dúvida. Aí eu fiquei pensando, ué, mas por que que isso torturava? Porque na igreja, segundo ele, você não pode ter dúvida, você tem que ter fé, entendeu? Aí eu me pergunto, não é a dúvida que move a gente, mas na igreja você não pode ter fé, principalmente se você for padre. Você não pode ter dúvida. Você tem que ter fé, uma fé irracional, né? Uma fé cega. Me disse esse homem, no fim da vida dele, ele não vai adoecer. Né? Então, não tem como a gente estabelecer punições generalizadas. A punição vai variar de acordo com a natureza de cada um de nós e a gravidade da falta. Porque todo suicida vai parar no umbral, segundo alguns livros que publicaram por aí. Todos vão. Não tem atenuante, não tem agravante nisso. Não temos que são socorridos logo após o desencarne, como nós já constatamos em reuniões mediúnicas, porque houve um atenuante, não vem o caso agora, mas é a mesma regra para todo mundo? Não. Tá? Por isso que Kardec, quando faz aquela introdução, e por isso que eu insisti em reler aqueles últimos parágrafos, é como ele fala, quem tem autoridade? Qual é o homem que tem autoridade para estipular as penas? Sexto, não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição, e toda boa ação sua recompensa segundo o seu valor. Então vamos parar de adivinhar o que que fulano de tal fez na outra encarnação para ele ter voltado coxo, caolho, para ele estar passando por uma situação. Quantas vezes você não entra no centro espírita e você ouve o absurdo de que o fulano tem um filho com doença mental porque ele fez não sei o que no passado? Não dá para a gente ficar brincando de adivinhar o que os outros foram. Aliás, isso não tem nada de consolador, né? Isso não é doutrina espírita, né? Isso é isso chega até a ser uma maldade, né? Então não dá para a gente estipular. Fulano se matou, ele vai ficar não sei quantos anos. Ah, o fulano fez isso, ele vai acontecer aquilo. Sétimo, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação
um único mau pensamento que não tem as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Então, é aquilo que eu falei. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Eles não foram criados mal, e nem foram criados bons. Foram criados simples, ignorantes. Conforme a sua jornada, eles foram adquirindo uma inteligência. Através disso, eles começaram nós, né? Começamos a trabalhar a nossa moral, e aos poucos nós fomos adquirindo o livre-arbítrio com essas duas ferramentas. Mas dá para a gente falar que todo espírito é totalmente bom e totalmente mal? Não, porque em todos há a centelha de Deus, todos têm as leis de Deus. Aqui cai por terra a imagem do demônio, não é verdade? Um ser que foi criado e fadado a ser mal eternamente, né? E o pior, ele era bom, né? No começo ele era bonzinho, né? Depois ele se rebela e fica mauzão, né? Oitavo, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciado contra ele. O que Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação, por um tempo determinado, qualquer, teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que se houvesse aperfeiçoado, ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto este existe, e encerra a punição quando o mal não existe mais. Né? E aqui grifado também, né? Destacado por Kardec. Assim, se acha confirmada esta expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu o acusarei até que ele se arrependa. Né? Aqui, a nota de rodapé de Kardec. Se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos os meus preceitos e age segundo a equidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá. Eu não me lembrarei mais das iniquidades que ele tenha cometido. Ele viverá nas obras de justiça que terá feito. Quero eu a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, e não quero antes que ele se converta, retire-se do mau caminho e viva. Ou seja, isso daqui está em Ezequiel, né? Essa passagem que Kardec cita acima. E é exatamente isso, né? Porque senão você teria um Deus sádico, né? Se, se o espírito já se arrependeu, por que que eu vou manter o castigo? E por que que eu vou perdoar se ele ainda não se arrependeu de todo? Né? E sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei aqui, no capítulo das preces do Evangelho segundo o Espiritismo, pelos espíritos endurecidos. Porque às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de pensar, ué, mas o cara era mau. Ele fez um monte de mal. Ele, por exemplo, o espírito ele é muito egoísta. O que acontece, de uma maneira geral, tá? Né? O que acontece com o espírito quando ele é muito egoísta?
como ele viveu uma vida só para ele, só pensando nele, quando ele desencarna, ele não vê ninguém. Muitas vezes, esse espírito ele passa muito tempo sozinho, ele não encontra ninguém, ele fica vagando. Nós temos muitos relatos de espíritos que passam, às vezes, dentro do nosso tempo, às vezes passam séculos vagando e sofrendo. Por quê? Porque eles nunca enxergaram ninguém, eles nunca viram outra pessoa além dele. Esse é o castigo do egoísta. Aí a dificuldade que algumas pessoas têm é de entender como é que esse espírito vai sair desse arrependimento, dessa situação, se não for ajudado. Porque muitas pessoas estão perguntando, cadê o mentor? Onde que está o mentor? O mentor continua ali do lado. Por que que ele não faz nada? Para não interferir. Mas por quê? Porque vai chegar no momento que ele já tem condições de entender que aquilo ali é egoísmo, só que ele não quer admitir. Então, quando aquele sofrimento chega num ponto extremo, ele começa, então, a repassar a vida dele e ele começa a se arrepender. Ele falou, não, eu estou sofrendo realmente aqui, porque realmente, quando ele consegue enxergar o egoísta que ele foi, a vibração dele começa a mudar e ele está muito mais preparado para receber um mentor ou ser levado a uma reunião mediúnica, né? Ou feito um trabalho em prol daquele espírito, porque ele já está numa outra faixa vibratória. Às vezes o mentor está ali do lado dele, mas não pode interferir. Por quê? Porque se eu não tenho consciência que eu errei, não adianta vir alguém falar, olha, é porque você foi egoísta. Ele fala, não, eu não fui egoísta. Então não vai adiantar nada, entende? Aí é que entra a prece para os endurecidos. Por que espíritos endurecidos? Porque eles não querem sair do erro que eles estão. Eles querem continuar tendo razão. Um espírito endurecido aqui, que a gente lembra, que inclusive está nesse livro aqui, é a Rainha de Aúde. O Kardec vai entrevistá-la, não é? Engraçado que o Kardec entrevista o Lemer, que é um assassino, e já tinha consciência dos seus atos, e praticamente depois de um mês ele dá uma comunicação, entendendo as faltas que ele cometeu, e estava numa situação muito melhor. E a Rainha de Aúde não, orgulhosa, né, egoísta, e continuava querendo ser tratada como rainha, olhando todos com desprezo, reclamou, inclusive, de como Kardec se referia a ela, uma falta de respeito, porque ela era uma rainha, até que São Luís interrompe a comunicação e fala, olha, vamos deixar esse espírito, porque ele está muito perturbado. Mas ela vai deixar de ser amparada? Não. Mas adianta alguma coisa naquele momento fazer com ela? Não. O espírito vai ter, muitas vezes, que passar pelo sofrimento. Quando eu falei da prece dos endurecidos, tem um trecho que sempre me chama a atenção quando a gente vai ler aquela prece, que ele fala, né? Que é mais ou menos assim, eu não vou lembrar de cabeça exatamente, mas ele vai falar que aquele espírito vai acabar sofrendo tanto, né? E que ele tem a oportunidade de colocar por termo naquele sofrimento. Porque enquanto ele não sair daquele estado, ele vai sofrer muito mais. Então, quando a gente faz as preces por esses espíritos, é um bálsamo até para eles, para que eles reflitam sobre o que a gente está transmitindo para eles, né? Esse é o ponto. Aparentemente, parece assim, nossa, Deus largou aquele espírito. Não, não largou. Ao contrário. Esse oitavo item aqui, né, ele frisa bem, né, que o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento. O arrependimento vai partir de quem? Do mentor dele? Tem que partir de quem o arrependimento? Do próprio espírito, não é? Quem é que vai ter que reparar e expiar? Então, esse processo é do próprio espírito que está vivendo aquela situação. Ah, mas ele está 3 séculos lá, no nosso tempo. E talvez para ele,
o tempo dure até mais, porque é aquela história, né? Dependendo de como você está usando o tempo passa mais rápido ou mais devagar, porque o tempo é uma coisa muito relativa também, né? Às vezes, para você, passa voando, né? E para outra pessoa é uma eternidade. Tem um trecho que Kardec também vai falar sobre a eternidade das penas que o espírito pensa estar passando. Kardec vai falar, ele acha que o sofrimento é eterno porque ele está sofrendo. E ele acredita que aquele sofrimento é tamanho que vai ser eterno, que ele está numa eternidade ali, né? Mas não é, é a impressão que aquele espírito vive. Aí, resumindo, não é tudo consequência, não é todo um sofrimento em consequência do que nós somos aqui, o que nós fizemos aqui, como agimos aqui. Se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, vai chegar uma hora que a gente precisa olhar para dentro da gente e ver que nós quebramos esse código. E esse processo é muito particular, né? Esse processo de cada um, né? Fala, Fernando. Eu tenho uma dúvida a respeito, porque, pela minha maneira de ver, esse assunto que a gente está tratando hoje, o que tem no fundo dele é a escolha de provas. A escolha de provas ligadas exatamente à punição, que na verdade a punição é, na verdade, em busca de um aprendizado. E o espírito também vai aprendendo a fazer as escolhas. Porque quando ele volta para a erraticidade, ele, na verdade, acaba se avaliando, na verdade, e a partir daí ocorre a escolha de provas. Mas isso gera felicidade ou infelicidade. Esse é o controle divino, exatamente, da escolha de provas. Será que eu estou errado? Bom, eu não vejo onde você possa estar errado. Ah, só lembrando que o que a gente está tratando aqui, o que Kardec está tratando aqui? As penas futuras. Por quê? Porque a ideia da igreja é que você tem o céu e o inferno. E que você vai viver eternamente no fogo ou eternamente tocando harpa no céu. Não é? Você tem um intermediário aí, né, que a igreja depois vai criar, que é o purgatório ali, né? Mas, e esse livro é um livro contestador. É um primeiro, eu diria que Kardec, ele é pioneiro quando ele lança o Céu e o Inferno, porque o Céu e o Inferno é um estudo comparativo das religiões no tempo de Kardec. A gente vai ver nos outros capítulos, ele pega o inferno pagão, ele vai pegar o inferno cristão. O que que ele está fazendo? Ele está fazendo um estudo comparativo das religiões. E aí ele vai mostrar, olha só, como é o céu para essa galera aqui, como é o céu para essa outra aqui. E aí ele vai trazer como é o céu segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo oitavo, ele está falando das penas eternas. Mas não é segundo a igreja, nem segundo os dogmas, nem segundo o paganismo, nem segundo a filosofia de X ou Y. Ele está mostrando aqui, depois de anos estudando, por isso toda essa introdução que ele dá aqui, depois de conversar com centenas de espíritos, com vários médios, tirando a sua opinião, passando pelo crivo dos princípios da doutrina espírita, ou seja, pelos ensinamentos dos espíritos superiores, dos atributos de Deus, da sua justiça, da sua bondade, da lei de progresso, é disso, é sob esse aspecto que ele está agora avaliando as penas futuras depois que você morre. Então, cada item desse, ele está mostrando como é a visão segundo o Espiritismo. Né? Então, eu não vejo nada de equivocado que você trouxe. Você trouxe até um complemento, né? Porque aqui a gente está falando o que acontece depois da morte. Quais são as penas?
E você já adiantou um pouquinho falando agora que esse espírito ele vai ter que trabalhar as suas faltas, programar uma nova encarnação, não é isso? E isso vai acontecer, mas o tema aqui é sobre o destino das almas depois de desencarnado. Quais são as penas que são enfrentadas? Como são enfrentadas? E até agora você viu a lógica, né? Porque não tem um Deus punindo. Então, se não é Deus que pune, quem é que pune? É o que a gente está lendo aqui. E essas punições são consequências das nossas faltas. Mas como é medido uma punição para determinada falta? Infinitamente. Tem atenuante, tem agravante, cada caso é um caso. Você não pode generalizar. O arrependimento ele tem que vir por você próprio. Ah, mas os mentores, eles estão ali, mas a condição é que você que tem que sair daí, mas desamparado você não está. E nessa mesma obra que nós estamos estudando, tem um trecho que Kardec vai falar, vai escrever, que até ao lado de um verme, né? Tem um espírito cuidando ali. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Você acha que algum espírito está sem auxílio? Só que Deus é um pai amoroso, mas não é um pai que mima. É um pai que educa. Então, aqueles momentos que você ficou sentado de cara para a parede, é esse momento que você está na erraticidade. Mas Deus não para de olhar para você. Se você está num banquinho, se você vai cair, se você. Ele está te cuidando ali. Mas é ele que está direto lá? Não, é através dos espíritos superiores, que é o teu mentor, que são os espíritos familiares. Né? Então, aí você vê que aqui totalmente diferente, né? Agora, nós precisamos saber interpretar isso aqui. Porque essa obra foi escrita em 1865. O Espiritismo chega aqui no início do final do século XX, né? 1900 e pouco, né? Se eu não me engano. Início aí, né? E quantos anos a gente está lendo, primeiro, uma obra que estava sem pé nem cabeça, porque estava adulterada. E o segundo ponto, mesmo adulterada, quando a gente não tinha outra obra original traduzida, infelizmente, até onde eu saiba, a gente só tem uma tradução para o português, e eu espero que haja mais. Quanto mais traduções tiverem, melhor. Mas mesmo as obras adulteradas, quem é que leu essas obras? E quando lê, se lê com ranço católico, entende? Porque a ideia que foi criada de umbral substituiu o inferno. Então o espírito ele não tem mais o inferno, mas ele tem umbral. E tem gente que ainda fala que todos nós, outro dia no estudo eu falei isso e eu vou perguntar de novo, vocês já ouviram isso, né? Todos nós vamos passar pelo umbral. Que história é essa? Até a Nilce uma vez falou, eu nada, não vou passar nada. Que história é essa, cara? Que inventaram que todo mundo vai ter que passar um pouquinho pelo umbral porque a gente não é perfeito. Então, aí você começa a duvidar que as pessoas estudaram esse livro. E tem outros capítulos aqui que são mais interessantes. Quando ele vai falar do céu, quando ele vai falar do inferno, o Kardec ele está fazendo estudo comparativo. Então, ele vai falar do inferno segundo a igreja. Depois ele vai falar segundo o paganismo. E depois ele vai trazer a ideia. O camarada lê e fala, nossa, aquele livro lá é cheio de coisa que falando do inferno. O cara não entendeu. Ele leu aquela parte, mas ele não entendeu que Kardec está fazendo estudo comparativo, entendeu? Né? Então, eu já vi até um cara falar absurdo que não precisava ler esse livro porque Kardec gostava de Fénelon, então ele colocou o Fénelon. Você ouve uns disparates e o cara não entendeu que aquela obra de Fénelon está ali porque é um contexto do paganismo que ele está trazendo, são conceitos que ele está fazendo uma comparação, entendeu?
Meu, esses livros de Kardec eles são muito maltratados, né? Muito maltratados. Então, a gente precisa ler com bastante calma, olhar cada item desse, refletir, e sem querer ser chato, mas eu não me canso de repetir isso, porque ainda é um mal que assola o Espiritismo, é essa ideia do controle universal, do ensinamento dos espíritos superiores, só ser bonito em palestra. Porque o palestrante ele vai lá e fala o controle que Kardec usou, e logo em seguida ele termina a palestra com o livro Nosso Lar. Ele jogou fora toda a construção que ele fez do controle universal, que ele exaltou de Kardec, porque essa obra não passou pelo crivo. E não passa. Se você for ler essas obras, e não é só essa, né? Porque a gente muitas vezes fala da obra desses espíritos, mas tem outros espíritos que também tem milhares de casas espíritas que seguem, como Ramatiz, né? E Kardec fica o tempo todo de lado. Então, aos poucos, se a pessoa tiver atenta, ela começar a ler e usar a razão dela, e ela fazer a comparação do que ela está vendo lá fora e está vendo aqui dentro, vixe, tem alguma coisa errada, né? Eu estou convidando vocês aqui para vir na minha casa no Japão. A minha casa é perto do Monte Fuji, beira de um lago, aí eu começo a descrever a maravilha. E quando você chega aqui, é um casebre, é um casebre muito quase caindo, né, perto de um lago que está. Ou seja, eu te falo uma coisa, eu te descrevo uma coisa, e quando você vem aqui é outra. É assim que eu vejo muitas vezes. Você lê Kardec e vai para um centro espírita, você não entende o que está acontecendo lá dentro. Se você lê Kardec e for numa casa espírita, você não entende. Agora, se você lê a doutrina espírita, entender um contexto da igreja, souber dessas obras que colocam equivocadamente como complementares, e você vai para uma casa espírita, você entende. Agora eu entendo. Isso daqui é uma casa com sincretismo religioso. Mas não é uma sociedade espírita. Sociedade espírita, meus amigos, é uma sociedade de estudo, onde há a reunião mediúnica. E uma reunião mediúnica com caráter de estudo, e não com caráter de desobsessão. Muito embora aconteçam as desobsessões numa reunião dessa. Né? Então, quanto mais você lê, mais você se espanta com o que você vê numa casa espírita. Né? Bem, pelo nosso horário, eu acredito que dê para a gente ler mais um item aqui. Vamos ler mais um item, aí a gente fecha o nosso horário também. Nono, estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoar, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas deve então ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. É o que a gente estava falando com relação à, à sensação que cada um de nós tem do tempo, né? Então, essa eternidade, quando se fala em eternidade, o Kardec está nos indicando aqui que a gente tem que entender nesse sentido relativo, e não no sentido absoluto. Ou seja, não há penas eternas. Né? Por quê? Porque a duração do castigo está subordinada ao arrependimento, que é quando a duração acaba. É o que a gente estava dando exemplo do espírito lá que está sozinho, sofrendo, porque ele era egoísta, mas ele não se arrepende. É o caso daquela rainha
né, que mesmo evocada, mesmo conversando, ela continua com o mesmo pensamento que ela tinha quando estava encarnada, orgulhosa, né, carregando todas as suas vicissitudes, não mudou, né, e ela continua ali. E ela mesmo diz que sofre, né, mas enquanto ela permanecer dentro desse endurecimento, ela vai continuar sofrendo. E para ela é uma eternidade, até que venha o arrependimento, venha o esclarecimento, e aí ela, né, sai dessa situação. Para que isso acontecesse, ou seja, para que fosse eterno, bastaria que o espírito não se arrependesse nunca, né? Mas Deus criou algum de nós fadado ao mal eterno? Não. A própria lei do progresso impulsiona esse espírito, mais cedo ou mais tarde, né? Seja pelo sofrimento, né? Seja por qualquer outro motivo, mas uma hora ele acorda, né? E para uns é uma eternidade, para outros não. Bem, eu acredito que a gente possa, né, dar uma paradinha no nosso estudo de hoje aqui no nono, que já está no nosso horário também, e nós, então, retomaremos a partir do 10º item aqui, né? Ou do passo número 10. Ainda temos muita coisa para ler em Kardec aqui com relação a essa temática. Então, vamos encerrar os nossos estudos, agradecendo mais uma vez a participação de todos, e nós nos encontramos no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até lá.